Apocalipse capítulo 19. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono e exclamaram: Amém, aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com o manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada e com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Pai, nós te pedimos iluminação. Senhor, mostra-nos, Senhor, revela-nos as verdades espirituais da Tua palavra. Que nossos corações e mentes sejam agora preparados para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Pode se assentar. Escola Bíblica Dominical, nós continuamos o estudo do livro de Apocalipse. Nesse momento, antes da pandemia, nós íamos tomar um café, bater um papo gostoso, né? Depois separava as salas por faixa etária, né?
As crianças, os adolescentes, os jovens, os anciãos. Mas agora, o ideal seria que nós participássemos aqui todos fazendo perguntas, sugestões, considerações. Mas louvado seja Deus, porque ainda temos a oportunidade de continuar estudando e aqui nos reunindo, embora em número reduzido, mas para a glória de Deus ainda nos reunindo aqui presencialmente. Irmãos, capítulo 19, eu quero, para que possamos ter um pouco melhor elucidado esse texto, eu quero contextualizar, para que você compreenda o que nós vamos falar, o que nós acabamos de ler, né? O contexto aqui do capítulo 19 de Apocalipse é o período tribulacional, a tribulação. Você deve se lembrar em escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, que o próximo evento escatológico que nós esperamos é o arrebatamento da igreja. É claro que eu vou falar aqui numa perspectiva parcial, há interpretações diferentes, o texto é cheio de simbolismo, mas eu quero defender que o próximo evento que nós esperamos pode acontecer a qualquer momento. Quiçá eu não consigo nem terminar aqui o estudo de Apocalipse 19 e o Senhor arrebata a sua igreja. Quem sabe? Não sei. Então, mas Deus é soberano. Então, a partir do arrebatamento da igreja, nós temos o início ao período chamado tribulacional, a tribulação. Um período de 7 anos, cuja segunda metade a Bíblia chama de grande tribulação. Tribulação como nunca houve. Se essa pandemia aterroriza muitas pessoas, imagina como é que vai ser esse período da grande tribulação, a segunda metade desse período tribulacional. Depois, no final dessa tribulação, e esse capítulo 19 está inserido nesse período tribulacional, depois no final da tribulação, nós temos a segunda vinda de Jesus, o seu retorno. O Senhor Jesus volta com os santos e vai estabelecer e inaugurar o seu reino, chamado reino milenar, que depois nós vamos estudar no capítulo 20. Só para que você se situe, esse é o contexto da tribulação. E nós vimos aqui, estamos estudando, dos capítulos 6 ao 19, a Bíblia revela uma série de juízos, julgamentos, castigo. Interessante, porque vivemos num momento da sociedade de crise de autoridade. As pessoas rejeitam autoridades, rejeitam poder, rejeitam disciplina. Às vezes é até questionado, mas por que você está disciplinando a pessoa que errou? Quando não, as pessoas não querem mais saber de punição. Mas a Bíblia mostra que o nosso Deus, que é amor, também é justiça, e que qualquer conduta que contraria a vontade de Deus, sim, é alvo de disciplina e possivelmente castigo. Todo pecado praticado, embora Deus possa perdoar os pecados ao verdadeiramente arrependido, o pecado vai gerar consequências. Nós vamos arcar com as consequências das nossas práticas pecaminosas. Pois bem, e a Bíblia então fala dos sucessivos juízos contra os inimigos de Deus. Nós estudamos aí os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças, estou fazendo uma breve revisão. Mas nós vemos que todos esses juízos que estão ainda no futuro, e que nós cremos que a igreja será arrebatada e, portanto, a igreja não passará por esses juízos. Nós cremos que todos estes juízos, de alguma maneira, em alguma medida, são uma preparação para o retorno de Cristo. Hoje muitas pessoas, opositores da fé cristã, zombam de Deus, chacoteiam da fé cristã. Onde está o seu Deus? Se há Deus, por que há tanta guerra, tanta miséria, tanta morte? Porque o mal aparentemente prevalece. Mas nós que cremos na palavra de Deus, nós que somos de Cristo, cremos que um dia Deus fará plena justiça. Eu quero fazer as minhas palavras, as palavras do patriarca Abraão, quando ele disse, é uma pergunta retórica, claro, e sabemos a resposta. Abraão, ele disse, não fará justiça o juiz de toda a terra? De fato, nosso Deus, o justo juiz, ele fará justiça. Então,
Deus está preparando o caminho para o retorno do Senhor Jesus Cristo, Messias, né? E nós vemos aqui no capítulo 19, na verdade, no capítulo anterior, no 18, a destruição da Babilônia. Na verdade, o capítulo 17 de Apocalipse fala da Babilônia no aspecto mais religioso, a Babilônia religiosa. E no capítulo 18, o poder econômico político, a Babilônia econômico política. Agora, no capítulo 19 em específico, e aqui Babilônia, nós estamos falando aqui dessa que o João chama de a grande prostituta, dependendo da sua versão, tradução, a grande meretriz. É a mesma coisa que a Babilônia. Essa é a Babilônia religiosa, um sistema religioso apóstata, afastado de Deus, como há nos nossos dias também. Aqueles que se auto-intitulam igreja, mas na verdade rejeitam a Deus e a sua revelação. Então, essa Babilônia, que é a grande prostituta do texto que nós lemos, é esse sistema religioso apóstata, né? É uma igreja ou um sistema religioso rico, influente, que vai perseguir os santos, aqueles que são fiéis a Cristo, vai persegui-los, e organizada mundialmente. E só a título de curiosidade, alguns estudiosos falam, porque às vezes a gente fica pensando, por que Babilônia? Babilônia nós sabemos que foi fundada, conforme Gênesis 10, por Nimrod. Nimrod é um descendente de Cã, um dos filhos de Noé. E você deve se lembrar que quando Noé se embriagou com vinho, a postura de Cã não foi adequada. E Noé amaldiçoou, não Cã, mas o seu neto Canaã. Aqui já é outro assunto. Mas Nimrod é descendente desse Cã, portanto dessa linhagem incrédula e impiedosa. E Nimrod, ele é o líder da construção da Torre de Babel. Você se lembra da Torre de Babel? Possivelmente uma construção... hoje os estudiosos falam zigurate, uma construção para fins religiosos. Nimrod então propôs, vamos construir uma torre que vá até os céus, né? Aquilo ia contra a vontade de Deus, já que as pessoas precisavam espalhar e alcançar toda a terra. Deus então veio e confundiu a língua, não havendo comunicação, eles se espalharam. Nimrod quis dar o nome à torre de Babel, que é portal de Deus, mas por conta da ação divina, a torre é torre de Babel, que é confusão, né? E por que eu estou falando isso? Porque o nome Babilônia, essa grande prostituta, ou grande meretriz, eu já adianto que essa prostituição, ela é espiritual, é o adultério espiritual, a prostituição espiritual, é rejeitar a Deus, o Deus verdadeiro. Então, essa Babilônia, lá de Nimrod, lá de Gênesis, ela é exatamente a mãe de toda a idolatria. Se você não conhecia a origem da idolatria, é claro que é o pecado, é a rejeição de Deus, é o afastamento de Deus, mas conforme entrou o pecado no mundo, uma parte da humanidade prossegue dos caminhos do Senhor, com todas as dificuldades que temos, né, que nós ainda temos, e outra parte cada vez mais se afasta de Deus. Mas há um porém: o homem, o ser humano, foi criado para adorar a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus, mas por conta dos efeitos do pecado, muitas vezes o homem, principalmente o homem que não nasceu de novo, que não tem vida espiritual, acaba adorando a criatura, adorando coisas e não Deus verdadeiro. E esse babilonismo, vamos usar esse termo aqui, ele começa a se espalhar para várias partes da terra. Então as divindades pagãs vão ter nomes diferentes, mas a origem é a mesma. Começa no pecado, começa em Babilônia com Nimrod, que talvez seja aí o pai da idolatria. Aliás, falam que depois da morte de Nimrod foi construído uma imagem oca, e ali se sacrificavam crianças. Crianças eram sacrificadas, lançadas dentro desta imagem e ateado fogo. Que depois a gente vê até na Bíblia Moloque,
que era exatamente essa prática pagã de sacrifício de crianças. Então Nimrod e a cidade que ele erigiu, fundou, Babilônia, são as origens dessa idolatria, dessa apostasia, desse afastamento de Deus. E isso vem até os dias de hoje, com nomes diferentes. Isso se expandiu aí para o Egito, Fenícia, foi para a Grécia, para Roma, tem no Brasil, dos dias de hoje, e assim por diante. Bom, então nós vemos aqui, Apocalipse 19, nós vamos observar a queda da Babilônia registrada no capítulo 18. Aqui estamos na iminência. João tem uma visão, o autor do livro de Apocalipse, inspirado pelo Espírito Santo. Ele tem uma visão no capítulo 18 da queda, da destruição da Babilônia. E logo em seguida vem o retorno de Cristo e o estabelecimento do seu reino, que nós vamos estudar posteriormente no capítulo 20. Irmãos, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, toda a história apontam exatamente para a vinda de Cristo. Nós estamos chegando no clímax, no ponto alto da história da redenção da humanidade. Deus tem um propósito de redimir a humanidade. Ele enviou Jesus Cristo com este propósito. E nós estamos chegando agora aqui nas visões do apóstolo João, exatamente a esse clímax, a esse ponto alto, que é o momento do novos céus, nova terra, no estado eterno. Então, para facilitar aqui o nosso estudo, eu vou dividir aqui o capítulo 19 em duas partes. Dos versículos 1 ao 10, nós vamos ter como tema principal, aí facilita a memorização, né? Dos versículos 1 ao 10 do capítulo 19, nós temos o júbilo no céu pela queda da Babilônia. E dos versículos 11 ao 21, o grande tema é Cristo, ou Jesus Cristo, o Rei vitorioso sobre a besta e o falso profeta. Tá bom? Nós dividimos assim para que você memorize de maneira mais fácil o que é ensinado para nós aqui. Então, o versículo 1 ele diz: depois disso, depois do quê? Exatamente do capítulo anterior, da queda da Babilônia. Depois da destruição da Babilônia, João ele ouve nos céus algo semelhante à voz de grande multidão. Veja que ele está olhando, está tendo aquele momento de visão, de êxtase espiritual e contemplando o santuário celestial e a multidão. E o que ele ouve essa multidão exclamar? Aleluia. Aleluia é uma palavra que significa louvado seja Deus. Quer dizer, essa multidão nos céus está adorando a Deus. Aliás, o livro de Apocalipse mostra com frequência a adoração celestial. E de alguma maneira a igreja de Cristo aqui na terra, a igreja militante, deve também adorar a Deus. É como se a igreja aqui na terra fosse um prelúdio daquilo que faremos à eternidade. É a adoração plena, absoluta a Deus. Hoje nós adoramos ainda de forma imperfeita, mas chegará o dia que adoraremos sim, de maneira plena. E é exatamente este o alvo, como essa multidão louvava a Deus lá nos céus. E aquela multidão reconhecia que a salvação, a glória e o poder pertenciam a Deus, pertence a Deus. A salvação pertence a Deus. Não somos nós que alcançamos a vida eterna por meio das nossas obras, dos nossos méritos. Deus soberanamente escolhe pessoas e trata dessas pessoas, transforma suas vidas radicalmente, de modo que elas se tornem filhos e filhas de Deus. O poder, todo o poder pertence a Deus. Nós podemos lembrar aí na grande comissão, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus disse: toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Jesus é todo poderoso. O nosso Deus é todo poderoso. Então todo o poder pertence a Deus. Há pessoas poderosas na terra, sim, que têm autoridade, é verdade, os governantes, chefes do poder executivo, membros do poder judiciário, legislativo, mas toda essa autoridade é autoridade delegada
Deus delegou essa autoridade. E a glória pertence a Deus. Toda a glória pertence a Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. E continuando, ele diz lá os verdadeiros e justos juízos de Deus. Esses juízos são castigos. O castigo divino, o julgamento, o juízo divino, ele é perfeito e justo, como é o caráter de Deus. Deus é justo e verdadeiro, e assim as suas ações também o são. Então o castigo divino contra a Babilônia é verdadeiro e é justo. E João ele mostra aqui dois motivos, pelo menos, que são as culpas, as condenações da grande prostituta da Babilônia. Babilônia corrompia a terra, e esse sistema religioso apóstata faz exatamente isso, procura afastar as pessoas do caminho do Deus verdadeiro. E é isso que continua fazendo esse sistema religioso falso, idólatra e apóstata, afastando e corrompendo as pessoas dos caminhos de Deus. E além disso, também fala aqui que a condenação da Babilônia é justa e verdadeira. Por quê? Porque esse sistema religioso persegue e mata, extermina os servos de Deus, os verdadeiros servos de Deus. Nós já estudamos aí, quem não tiver a marca da besta, o 666, isso vai ter uma repercussão, inclusive comercial. A pessoa não vai poder comprar nem vender, vai ser perseguida e morta, encarcerada, torturada. Aqueles que não seguirão, esse caminho, a adoração da imagem da besta, aqueles que não se dobrarem a esse sistema religioso idólatra e apóstata, serão absolutamente perseguidos e mortos, exterminados. Por isso, a Babilônia recebeu as consequências de suas ações. Mais uma vez, João ouve a multidão dizendo aleluia e falando de uma fumaça que dela sobe para todo sempre. Aqui nós entendemos que o castigo da Babilônia é definitivo, não tem volta. Babilônia será castigada, destruída, exterminada e não haverá volta. E isso é motivo de louvor e adoração, porque o autor ou a autora de toda aquela perseguição aos servos de Deus agora não terá mais condições de fazê-lo. E nós vemos aqui figuras ou personagens que já vimos lá no capítulo 4 de Apocalipse. Os 24 anciãos, aqui representando a igreja, e também os 4 seres viventes que são anjos. Esses que nós já vimos lá no santuário celestial, descrito pelo apóstolo João, na sua visão dos altos céus, nós vimos que esses seres, eles adoravam a Deus. Esses 24 anciãos, eles tinham coroas, eles tiravam essa coroa e se prostravam para a adoração a Deus. E esses anjos, uma descrição bem parecida do livro profético de Ezequiel, também adoravam a Deus. E é exatamente isso que João vê esses personagens fazendo nos céus. Eles estão prostrados e adorando a Deus, adorando aquele que estava sentado no trono. É importante que se diga que essa figura do ser sentado no trono, Deus no trono, não quer dizer que Deus está cansado, ou que Ele está inerte, indiferente aos acontecimentos na história da humanidade na Terra. Na verdade, é só uma figura que representa que o soberano Deus, Ele é soberano, Ele reina, Ele governa sobre tudo e sobre todos. Deus está no trono nesse sentido. E mais uma vez, estes exclamam, amém, aleluia, que assim seja, louvado seja Deus. E João ouve ainda uma voz do trono, que sai do trono, encorajando a todos para louvarem a Deus, encorajando os servos de Deus a louvarem a Deus. Imagine, irmãos, que a carta do Apocalipse foi escrita no contexto de perseguição à igreja. Certamente é uma palavra que veio dar encorajamento, sustentação para aqueles irmãos e irmãs que sofriam as severas perseguições ali do Império Romano. E serve para nós também. Nós, os filhos de Deus dos dias de hoje,
também sofremos perseguições. Embora aqui no Ocidente ainda seja bem tranquilo, pelo menos por enquanto, mas nós sabemos que em torno do mundo, o pastor Toninho lembrou muito bem aí na questão da China, na Ásia de um modo geral, também na África, também no Oriente Médio, muitos irmãos e irmãs são perseguidos por conta da fé que professam, são expulsos da família, muitas vezes são presos, torturados quando dão mortos. Então, de fato, essas palavras são confortadoras, consoladoras. Deus não está inerte, Deus não está apático e indiferente às perseguições movidas contra o seu povo. Ele continua sentado no trono, ele continua reinando, e no tempo determinado por ele, no tempo determinado por Deus, ele fará justiça. No versículo 6, ele ouve algo semelhante, ele continua ouvindo a multidão, som muito forte, mais uma vez, aquela multidão louvando a Deus, reconhecendo que Deus reina, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E isso até aqui no versículo 6, irmãos, basicamente é o período que, no capítulo 19, basicamente é o registro do fim desse período tribulacional, desses 7 anos de perseguição que ainda está lá no futuro, e que nós cremos aqui nessa perspectiva parcial, que a igreja de Cristo não passará por essa tribulação, visto terá sido arrebatada antes de iniciar esse período, conforme o texto de 1 Tessalonicenses 4, quando o apóstolo Paulo fala de que a igreja vai ao encontro do Senhor nos ares. Então, até aqui o versículo 6 seria mais ou menos o registro do fim da tribulação. A partir do versículo 7, nós temos o registro bíblico a respeito das bodas do Cordeiro, do casamento do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João, não João, o apóstolo João, mas João Batista, registrado lá nos Evangelhos. Então, esse casamento do Cordeiro é o casamento entre Jesus, que é o esposo ou o Cordeiro, e a noiva, que é a igreja. Os convidados são todos os demais redimidos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, lembremos dessa perspectiva que defendo aqui a interpretação, de que a igreja será arrebatada. Ali haverá a primeira ressurreição, e depois os demais que estão já vivos serão revestidos de um corpo glorificado, incorruptível, e a igreja então é arrebatada, é tomada pelo Senhor. Mas aqui durante a tribulação outras pessoas se converterão, e também tem aqueles santos do Antigo Testamento, esses participarão de uma segunda fase da primeira ressurreição. Parece complexo, né? É complexo mesmo, mas só para nós aqui, para Deus não é complexo não, né? Haverá ainda uma outra fase da ressurreição dos santos, e seria uma segunda ressurreição, que é a ressurreição para condenação, é aquela depois do final do reino milenar, quando então virá o juízo final, todos os livros se abrirão, aqueles incrédulos que rejeitaram a Cristo comparecerão perante o grande trono branco e serão julgados conforme as suas obras. Deus fará justiça definitivamente. Então aqui as bodas do Cordeiro são motivo de alegria, motivo de dar glórias a Deus, porque agora a igreja já vestida, e o vestido aqui é o próprio Deus que veste a noiva, é o próprio Senhor Jesus, são esses atos justos dos santos. É o próprio Deus que dá a condição, que justifica o seu povo para que possa comparecer diante de Deus. Imagina, irmão, se dependesse de nós somente. Mas louvado seja Deus, porque Ele trata de cada um de nós, cada detalhe de nossas vidas. Deus vem transformando cada um de nós. E aí João ouve lá a partir do versículo 9 um anjo dizendo: felizes os convidados, que são esses demais redimidos para o banquete do casamento do Cordeiro. João então ele
ele vai adorar o anjo o impede, não faça isso, eu sou conservo igual você, eu sirvo a Deus igual você e os demais que permanecem fiéis ao testemunho de Jesus. E aqui vem uma exortação importante, o anjo fala: adore a Deus, adore a Deus. Nós devemos adorar a Deus, nós nascemos, fomos criados para adorar a Deus. O homem que está afastado deste propósito é desumanizado. E o problema do pecado é exatamente esse, ele quebra esse relacionamento do homem com Deus. Os nossos pecados, diz lá Isaías 59, nos separa de Deus. E Cristo vem exatamente restaurar esta comunhão, essa intimidade com Deus. E só por meio de Cristo. Não adianta você ser membro da Igreja Batista Central de Guarulhos, ou de qualquer outra denominação, qualquer outra igreja. Não adianta você fazer boas obras, ajudar os necessitados. Nada do que fizermos de bom, embora é agradável, é bom, né? Enfim, agrada a Deus, mas nada disso é suficiente para nos reconciliar com Deus. A solução do Senhor para o problema do pecado é Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus pode nos reconciliar com Deus. Somente Ele, e só Ele realizou a obra completa. Ele obedeceu perfeitamente à lei do Senhor, no lugar daqueles que viriam a crer nele. Ele também entregou-se voluntariamente como sacrifício perfeito, então não precisa de nenhum outro sacrifício, porque a obra já foi completa. Tudo o que era necessário para a salvação, Cristo Jesus já fez. Na cruz do Calvário ele derramou seu sangue, que é o alto preço pago para nos resgatar da escravidão do pecado, para nos transportar do reino das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Então aqui o anjo fala exatamente isso: adore a Deus, somente Deus é digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, isto é, a profecia tem por propósito exatamente falar, testemunhar da vida, da obra, do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que nós devemos pregar a palavra, evangelizar. O pastor John Piper, ele diz que ainda existe missões porque há muita gente na terra que não adora a Deus. Enquanto houver alguém na terra que não adora a Deus, haverá missões. E de fato nós devemos pregar o evangelho, envolver-nos com a obra missionária, levando a palavra da salvação, essa palavra de graça, a todas as pessoas de todos os povos de toda a terra, até que todos os povos o adorem. Esse é o propósito maior da Igreja de Cristo, é o meu e o seu propósito: adorar a Deus e ser instrumento nas mãos de Deus para levar mais pessoas para adorarem ao Senhor. Então lá no versículo 11, João vê os céus abertos, e ele vê a imagem de um cavaleiro montado num cavalo branco. Nós sabemos que esse cavaleiro é o Senhor Jesus Cristo. Esse cavalo branco é um cavalo de guerra, porque o texto diz que ele vem para julgar e guerrear. E o texto fala também que sai a espada da boca do Senhor para pelejar contra as nações. As nações aqui são os povos que são inimigos de Deus, que permanecem impenitentes, sem arrependimento, que embora haja tantas evidências da existência de Deus e do seu cuidado, ainda assim permanece na sua incredulidade, quando não zombando e chacoteando aqueles que seguem os caminhos do Senhor. Então ele tem o nome de fiel e verdadeiro. O Senhor Jesus, ele é fiel, ele vai cumprir todas as suas promessas. Tudo aquilo que está profetizado, tudo aquilo que foi predito, todas as promessas escritas, registradas na palavra de Deus, ou já se cumpriram, ou estão se cumprindo, ou se cumprirão. Nós cremos, portanto, descansamos na palavra de Deus, na sua fidelidade, sabemos que um dia haverá justiça,
que Deus cessará a injustiça, a impunidade, a violência, a corrupção, a miséria, o sofrimento, a dor. O Senhor há de enxugar das lágrimas dos nossos olhos. Um dia vai acabar todo o sofrimento. Um dia vai acabar toda a dor. Essa é a promessa do Senhor, e Ele é fiel e Ele é verdadeiro, Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu. Seus olhos são como chamas de fogo, dá a impressão desse juízo que é tão penetrante, que não tem como esconder nada de Deus. O Senhor sonda o nosso coração. Nem mesmo os recônditos, as coisas mais ocultas, aquele pecado oculto, nem isso passará despercebido diante de Deus. Aqui na justiça da terra, podem até produzir provas falsas, pode até ter um flagrante forjado, testemunhas falsas, mas diante do tribunal de Cristo não haverá nada disso. Deus sonda os corações, Deus conhece cada detalhe de nossas vidas. Imagina Deus colocando num telão aqui tudo que nós pensamos e tudo que fizemos. Todas as coisas nuas e patentes, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não vai ter como esconder de Deus. Por isso, irmãos, não há outra maneira de ser salvos, livres da condenação dos pecados, da condenação eterna, porque o nosso Deus é um Deus que está irado contra o pecado e contra pecadores. Não há outra solução senão Jesus Cristo. Nós precisamos procurar o abrigo, o socorro no Senhor Jesus. Somente Ele pode nos livrar da condenação eterna. E a Bíblia diz ainda que esse que estava sentado no cavalo branco, na sua cabeça há muitas coroas. Aqui tem um detalhe importante. No grego, as coroas dos 24 anciãos, o grego significa uma coroa de vitória. Esta coroa aqui no grego, traduzida aqui para muitas coroas, na verdade é diadema, é coroa real. Somente o Senhor Jesus pode usar a coroa real. Ele é o verdadeiro Rei dos reis, Senhor dos senhores. Somente Jesus reina. Os 24 anciãos têm lá sua coroa de vitória. Eles venceram o pecado porque foram justificados pelo Senhor, lavados e remidos do sangue de Jesus. Mas somente o Senhor Jesus, além de conquistar vitória, e veja que Ele conquista a vitória inclusive sobre o último inimigo a ser derrotado, que é a morte. Jesus já venceu a morte e nos dá esperança de que nós também venceremos a morte. Mas Ele, mais do que vencedor, o Senhor Jesus é Rei. Ele é Senhor dos senhores. Ele reina, Ele governa sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele reina sobre tudo. E um nome que só Ele conhece e ninguém mais, no finalzinho do versículo 12, porque Jesus, Ele não é simplesmente um revolucionário. Jesus não é simplesmente um homem bom, um homem santo. Jesus é Deus, é o Deus homem. Jesus é 100% Deus e 100% homem, e nossa limitação, a nossa capacidade intelectual não consegue conhecer cada detalhe, porque o Senhor Jesus é Deus homem. Somente o próprio Deus é que conhece. O nome no contexto judaico dizia respeito à própria pessoa, o seu caráter, a própria pessoa. Nós conhecemos a Cristo somente naquilo que Deus revelou nas Escrituras Sagradas. Não podemos nada mais, não conhecer nada mais do que aquilo que foi revelado. Ele está vestido com manto tingido de sangue. Esse sangue, eu quero crer aqui no contexto, somando com o versículo 15, esse sangue não é o sangue de Cristo derramado na cruz, mas é o sangue dos inimigos de Deus. Nessa interpretação literal do livro de Apocalipse, eu creio que haverá uma batalha literal com grande derramamento de sangue. Nós vimos aí os juízos, quanta gente morta. Eu creio que isso é de fato, é literal, porque a melhor maneira de interpretar as Escrituras é exatamente no sentido normal da palavra.
a não ser que o contexto indique o contrário. Não podemos desprezar que existem simbolismos, figuras de linguagem no texto do Apocalipse. Mas se o contexto não exigir o contrário, por que não interpretar literalmente o sentido normal da palavra? Então aqui esse sangue é o sangue dos inimigos de Deus. O seu nome é palavra de Deus. O Senhor Jesus, diz o apóstolo Paulo, é a imagem do Deus invisível. Você quer enxergar, quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus, conheça Jesus. Esse conhecer não é só do ponto de vista intelectual, mas é de estabelecer um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor. De certa forma, a salvação que Cristo oferece é esse restabelecimento dos relacionamentos quebrados pelo pecado. Com o pecado, nós rompemos o relacionamento adequado com o mundo, com Deus, com o próximo e conosco mesmo. Somente em Cristo é que há restauração para os relacionamentos. Nós aprendemos a nos relacionar primeiro com Deus, também com o próximo, consigo mesmo e com a própria criação. É em Cristo que há uma restauração desses relacionamentos quebrados, rompidos. A Bíblia ainda fala de exércitos que acompanham o Senhor Jesus, que são vestidos de linho fino, branco e puro, são santos que foram justificados por Jesus Cristo, montados em cavalos brancos. Agora, a impressão que tenho aqui no texto, principalmente no capítulo 19, é que esse exército não vai mover nada na guerra, na batalha. Cristo fará tudo sozinho. Ele vai realizar tudo o que for necessário, inclusive na batalha final, na batalha do Armagedon. Cristo fará tudo. No versículo 15 diz que de sua boca, desse cavaleiro do Senhor Jesus, sai uma espada afiada, que nós já falamos, que é a questão da peleja, da guerra contra os inimigos de Deus, e ele as governará com cetro de ferro. Entende, irmãos? O reino milenar ainda não é a eternidade futura. Quando a Bíblia fala que Jesus reinará 1000 anos na terra, com cetro de ferro, isso significa que Jesus vai subjugar as nações. Muitas pessoas se submeterão ao senhorio, ao poder de Jesus, porque ele reinará com força e poder, com cetro de ferro. Essas nações serão subjugadas. Mas nós vemos que no início do milênio, Satanás será acorrentado por 1000 anos no abismo. Portanto, não haverá influência de Satanás. Jesus reinará 1000 anos com o cetro de ferro, subjugando as nações. Muitos não se converterão ainda, mas se submeterão por conta da força e do poder do Senhor Jesus. E é tão verdade que a Bíblia diz, vamos estudar isso depois, que ao final dos 1000 anos, Satanás é solto novamente. Ele consegue arrebanhar multidões que vão se levantar contra o senhorio de Cristo. E aí vem a batalha final. E logo em seguida a ressurreição, juízo final, condenados eternamente ou salvos eternamente, a eternidade ou estado futuro, estado eterno. Aqui no versículo 15, fala desse nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o soberano, o governador supremo das nações, o Senhor da história. Deus, ele levanta governantes e ele também destrona os governantes. Isto é obra de Deus. A Bíblia ainda diz no versículo 17 que João vê um anjo que está em pé no sol e clama por aves. Está falando aqui de um grande banquete de Deus. Essa festa aqui ela é antagônica àquela festa do casamento do Cordeiro. Aquela é a alegria. As pessoas glorificam a Deus. Mas esse grande banquete de Deus, registrado a partir do versículo 17, é exatamente ao contrário. É uma festa que nós vemos aqui a sofrimento, tristeza, dor. Aqui está falando exatamente do final dos inimigos de Deus, de uma
mortalidade terrível, a ponto do texto falar de chamar as aves, provavelmente aves de rapina, abutres, para se alimentarem das carnes dos inimigos de Deus, que tombarão mediante a ação poderosa daquele que está montado no cavalo branco, do Senhor Jesus. Então essa é uma festa que eu não gostaria de participar. Eu acho que você também não gostaria de participar. Esta é uma festa, é a festa da justiça de Deus, do juízo, do julgamento de Deus. E aqui ele fala inclusive da primeira besta, a besta que emerge do mar, que é o anticristo. Eu comentei aqui sobre diabo sempre tentando imitar a Deus. A Trindade, a Santíssima Trindade, é imitada por Deus. A Trindade satânica é composta pelo diabo, o anticristo e o falso profeta. E a Bíblia mostra aqui no livro de Apocalipse que a primeira besta, a besta que emerge do mar, o anticristo, será adorado. Aqui fala da adoração da imagem da besta. E o falso profeta, que é a segunda besta, a besta que emerge da terra, este é o líder religioso ou sistema religioso que leva as pessoas a adorarem a imagem da besta. E quem não adorar, perseguição. Muitos santos serão mortos nesse período da tribulação. Mas aqui, vejam, louvado seja Deus por isso. A promessa é de que tanto a besta quanto o falso profeta serão presos e depois lançados no lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre é o que nós chamamos de inferno. Não o lugar temporário, que vai a alma condenada, mas é o lugar onde será lançado inclusive aqueles que permanecerem penitentes, sem arrependimento, aqueles que rejeitarem a Cristo e permanecerem em sua incredulidade, serão lançados nesse lago de fogo e enxofre, lugar de sofrimento, de choro e de ranger de dentes. Não conseguimos imaginar o sofrimento que é passar a eternidade distantes de Deus, sem possibilidade de arrependimento. Eu quero crer que talvez a maior dor de quem será lançado nesse lugar terrível é exatamente ter a consciência de que teve oportunidades, de que ouviu a palavra de Deus, que recebeu o chamado divino, que houve encorajamento para aceitar a Cristo e mudar de vida, mas ela disse não, e agora ela não tem mais a oportunidade de fazê-lo. Esse é o destino terrível daqueles que rejeitarem definitivamente a Cristo. Por isso que o dia de hoje é o dia de salvação. Não tem coisa mais importante, não tem passo mais importante na vida de uma pessoa, senão esse passo de fé, de reconhecer que é um miserável pecador, totalmente incapaz de se reconciliar com Deus, e que precisa de Jesus Cristo, e reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Não há nada mais importante a fazer hoje, agora, caso você ainda não tenha feito, de receber Jesus como seu Salvador. Não só por conta do medo do castigo, da condenação eterna, mas porque não tem coisa melhor, assim como não podemos detalhar o sofrimento, a dor, o quão terrível é essa condição eterna de condenação, eu também não podemos detalhar quão maravilhosa será a nossa comunhão com Deus por toda a eternidade. Tem gente que fala, os adolescentes e jovens falam muito disso, mais os adolescentes, crianças, poxa, mas vamos passar a eternidade adorando a Deus, não vai ficar monótono? Nós não conseguimos imagina o Deus eterno, infinito, e todo dia aprendendo alguma coisa a mais e mais de Deus, e não mais nessa condição pecaminosa, porque mesmo nós que somos de Cristo ainda temos a natureza pecaminosa. Embora nós somos novas criaturas, todos os dias lutamos contra o pecado.
mas na eternidade não será assim. Os que estão em Cristo e que partirem em Cristo terão um corpo glorificado, revestido de incorruptibilidade, imortalidade. Quando se fala em graça irresistível, é porque os nossos olhos são abertos e não tem outra coisa senão essa. A melhor é receber Jesus e adorar a Deus pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Não vai ser ociosidade lá na glória, não. Eu não sei detalhes porque é só o que a Bíblia revela. E essa adoração não vai ser monótona. Sabe, às vezes, vocês estão abrindo o coração. Quando você vem aqui para adorar a Deus, mas você adora mecanicamente, às vezes você não está num dia bom, está de corpo presente, mas a cabeça está em outro lugar, vocês estão abrindo o coração. Nunca, é só comigo que acontece isso. E eu peço perdão a Deus e peço que Deus move e aqueça o meu coração para não mais acontecer. Eu ouvi de um pastor exatamente o conceito de adoração. Adoração é um encontro intenso com Deus. Isso marcou muito a minha vida, porque agora toda vez que eu me reúno com os irmãos, como igreja de Cristo, para adorar a Deus, eu me pergunto, eu estou num momento de encontro intenso com Deus? Estou entregando todo o meu ser, a minha vontade, a minha inteligência, as minhas emoções, todo o meu ser neste momento, em toda a minha vida, em cada momento, porque a adoração não é só quando nos reunimos, mas é uma vida de adoração. Então, irmãos, Jesus Cristo é tudo, e sem Jesus nós não somos nada. Nós somos inclusive desumanizados, nem humanos somos, porque o nosso propósito enquanto criaturas humanas é exatamente adorar a Deus, e isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Eu quero só fazer alguns destaques para encerrar, nos versículos 2 e 3, que falam da condenação da Babilônia, que fala da destruição dos inimigos de Deus. O que nós aprendemos aqui? É um destaque que faço. Deus fará justiça. É impressionante como ouvimos pessoas se queixando, ainda mais nesse contexto que vivemos aqui no Ocidente. Parece que o mal está triunfando, parece que o bem está perdendo. Será que Deus virou as costas para essa nação? Virou as costas para o mundo? Eu tenho uma coisa para dizer aqui, porque é a palavra de Deus que diz: Deus fará justiça. Deus não está apático, indiferente às circunstâncias, às questões da humanidade. Toda essa injustiça, toda essa violência, essa corrupção, a imoralidade, a idolatria, todo o mal que existe na terra, Deus fará justiça. Deus fará justiça. Outro destaque que faço aqui no versículo 10. O versículo 10, o anjo disse ao apóstolo João: adore a Deus. Adore a Deus. Mas aqui é a adoração genuína, verdadeira. Adore a Deus em espírito e em verdade, como João fala lá em João 4:23. Em espírito quer dizer, qual é a sua motivação para adorar a Deus? Lamentavelmente nós vemos tantas pessoas se reunindo como igreja para buscar satisfação das suas próprias necessidades. E tudo bem, nós buscamos sim, Deus é o Deus provedor, mas em primeiro lugar, quando nos reunimos como igreja, a nossa prioridade é adorar a Deus. Adorar é honrar, é glorificar, é exaltar, é reconhecer que Ele é Deus soberano, é Espírito, é infinito, é eterno e imutável. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Adore a Deus. A voz que veio do trono, diz lá o texto: louvem o nosso Deus, louvem o nosso Deus. Como eu já disse, todo homem nasceu para adorar a Deus. E, irmãos, é uma coisa interessante aqui que eu chamo a atenção dos irmãos. Percebam que havia uma adoração à imagem da besta. E o grande problema, o grande ponto é esse aí, irmãos. Não existe pessoas, eu estou em cima do muro. Eu não adoro a Deus, mas eu não adoro a besta, o diabo. Não.
Não existe pessoas em cima do muro, neutras. Todo ser humano, até o ateu, o agnóstico, o cético, o livre pensador, até esse, ele tomou uma decisão. Ele não adora o Deus verdadeiro, mas ele adora alguma coisa. Talvez o ateu adore a matéria, a ciência ou qualquer outra coisa. Tem pessoas que estão colocando no pedestal a ciência desses tempos pandêmicos. E nós vemos que a ciência não tem resposta para todas as coisas. Deus tem. Aliás, é o próprio Deus que dá a base para a ciência. Se Deus não desse a base para a ciência, não haveria ciência. Então nós precisamos tomar essa decisão que é a mais importante: adorar a Deus ou adorar qualquer outra coisa. E finalmente, nós vemos aqui no texto que só há 2 destinos eternos. Nós vimos as visões do apóstolo João, do céu, as multidões do céu, os anjos do céu, aquele santuário celestial e aquela prática habitual de adoração contínua, adoração genuína, adoração plena. Mas também nós vemos a realidade do lago de fogo e enxofre. O inferno não foi criado para o homem. A Bíblia diz nos evangelhos que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos maus. Mas vai ter muito ser humano lançado no inferno. E por quê? Porque rejeitaram a graça divina. Rejeitaram o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor, como Salvador. Você prefere participar do banquete do casamento do Cordeiro, lá do versículo 9? Você prefere ser noiva de Cristo? Você prefere continuar sendo fiel ao testemunho de Jesus? Ou o grande banquete de Deus? A apostasia, o afastamento, a rejeição do Senhor e de sua palavra. O que nós plantarmos aqui na vida terrena, isso vai ecoar na eternidade. O que fizermos em nossa vida aqui na terra, é aqui, neste momento, nesses alguns 70 anos, 80 anos, é esse breve período. É nesse período que você deve tomar a decisão, porque depois, quando partirmos desta vida terrena, não haverá mais oportunidade de arrependimento. Não haverá mais a oportunidade de você depositar a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Lembre-se, há somente 2 destinos eternos, céu e inferno. E somente em Cristo você tem o passaporte para entrar nas mansões celestiais. Que Deus abençoe a vida de todos nós, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Senhor, queremos guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Não queremos mais viver em desobediência e rebeldia, mas queremos andar no centro da Tua vontade, em santidade e obediência. Transforma nossas vidas, Senhor. Muda o nosso ser. Ó Deus, alcança agora essa pessoa que está ouvindo esta mensagem e que ainda não tomou uma decisão, a decisão mais importante de sua vida, que é receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É se arrepender de seus pecados, de toda a rebeldia e desobediência contra Deus. E fortalece, Senhor, aqueles que já tomaram essa decisão. Que saibamos viver de acordo com o Teu querer, que a Tua palavra seja o alimento da nossa alma, e que todos os dias de nossas vidas lutemos contra o pecado, contra o mal, e vivamos no centro do Teu querer para a glória do Teu santo nome. Senhor, leva todos em paz, leva todos em segurança, guarda, Senhor, a igreja de Cristo, abençoa também, Senhor, a nossa nação que está sofrendo com tanta polarização, tantos problemas ideológicos, políticos. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia do Brasil, Senhor. Em nome de Jesus, desperta a igreja de Cristo, Senhor, todas as igrejas locais, que a igreja seja de fato sal da terra e luz do mundo.
e possa anunciar a verdade que liberta, a verdade que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e eternamente. Amém.